E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui para mais um vídeo no canal, dessa vez trazendo um vídeo um pouco diferente. Eu tô trazendo um vídeo aqui mais de opinião, barra desabafo, e aí eu gostaria até de conseguir ter esse entendimento por parte de vocês, se vocês também percebem a mesma coisa que eu, se não, tem uma opinião diferente. Mas recentemente eu acabei fazendo um vídeo falando sobre a destruição do cinema, só que por um outro motivo, por um outro fator, que naquela oportunidade eu estava falando sobre a velocidade aumentada, sobre como algumas plataformas de streaming, assim como também os próprios usuários, né, os espectadores, estão assistindo filmes em velocidade aumentada, ou seja, em 1.5, por exemplo, e isso eu coloquei ali como um aspecto da destruição da arte, né? Só que aqui a gente vai falar de uma outra coisa mais específica que até eu imagino, entendo que acaba levantando uma discussão até maior sobre os aspectos da nossa sociedade. E aí eu tô falando basicamente sobre educação. Por quê? Não sei se isso tem acontecido com vocês, mas de todas as últimas vezes que eu fui no cinema, sobretudo neste ano de 2025, eu me deparei com o mesmo problema, que é a falta de educação do público. Você estar ali na sala de cinema e basicamente você ter um público que está todo o tempo falando, está conversando com outro, está fazendo barulho, está com o celular ligado, está tirando foto, está fazendo vídeo, é simplesmente assim um inferno. É um inferno para quem justamente está indo no cinema para conseguir ficar quieto, para assistir o filme, para entrar dentro da imersão que o cinema ele acaba proporcionando para o espectador, né, para o amante de cinema. E isso para mim é muito estranho. Eu falo estranho porque vamos pensar o seguinte: a sala de cinema é um espaço totalmente imersivo. Porque a gente está falando de uma sala que ela é escura, de um telão que é gigantesco, a gente está falando de um local que tem uma capacidade sonora simplesmente maravilhosa, e as pessoas não conseguem ter essa imersão, porque elas estão o tempo inteiro nisso daqui, no celular. Isso pra mim é muito estranho, me causa muita consternação. Vou até citar como exemplo as últimas experiências que eu tive. Eu assisti no sábado o filme O Retorno. Enquanto eu assisti no sábado o filme O Retorno, cara, não tinha gente que não calava a boca. Simplesmente não parava quieta dentro da sessão de cinema. Era um negócio assim que tava justamente me irritando. E antes de eu assistir o Retorno, eu também já tinha assistido um outro filme, que foi A Hora do Mal, que eu também acabei até fazendo vídeo aqui pra vocês, né, sobre a minha reação. Eu acabei não mencionando nesse vídeo, mas eu também tive uma experiência ruim dentro da sala de cinema, em que tinha um cara que tava com o celular ligado e simplesmente no alto-falante e dane-se. Dane-se, dane-se os outros. Ele ficou com isso durante basicamente toda aquela parte de trailers. E eu só estava aguardando que ele continuasse com aquela porcaria daquele celular no alto-falante, porque eu ia ser uma das primeiras pessoas para pedir justamente para ele desligar. Porque estava me atrapalhando e iria atrapalhar a minha experiência de assistir o filme, assim como estava atrapalhando de outras pessoas. E me causa espanto, assim, como que as pessoas, primeiro, elas não saem disso daqui, elas não conseguem ter imersão e não conseguem ter o mínimo de senso de respeito e assim de noção mesmo de respeitar a pessoa que está do seu lado. É um negócio assim que é absurdo, absurdo. E eu falei dessa experiência, né, do rapaz do alto-falante, das pessoas que não calam a boca, mas isso é uma constante em todas, quase todas as sessões que eu vou, independente do horário. Eu pego sessão de tarde. Eu tive uma experiência ruim, péssima, péssima, assistindo. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, esse filme que eles lançaram esse ano de 2025, que é simplesmente ridículo. Eu acho que eu fiz vídeo aqui também, né? No, no canal. Se não fiz aqui no canal, fiz no meu Instagram. Inclusive vai aparecer meu Instagram para vocês me seguirem. E também péssima, gente fazendo barulho, gente gritando na sessão. E assim, essa sessão fui de tarde, a da Hora do Mal eu fui também de tarde, a do Retorno eu fui de noite. Eu fui em diferentes cinemas. Eu posso ir num lugar mais popular, eu posso ir num bairro de gente nobre, de, entre aspas, né, vamos falar assim, de playboy. E cara, o problema ele é o mesmo, porque a gente não tá falando de
de rede, a gente não tá falando de bairro, a gente não tá falando de lugar, e eu tenho certeza que a gente não tá falando de cidade, nem de estado, e nem de país. Sabe por quê? A gente não tá falando de país sobre esse aspecto educacional e de noção das pessoas, porque esse problema também acontece fora do Brasil. Caso alguém aí comente e fale assim, ah, mas daí é problema do brasileiro, porque não é. Esse problema de falta de educação, ela é uma coisa que está sendo hoje generalizada, é uma coisa geral. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma rede, eu esqueci qual que é a rede, mas eles estão voltando com os lanterninhas justamente por causa disso, por causa de barulho, por causa de algazarra do público, que não respeita quem está querendo assistir o filme. Porque fica no celular, fica fazendo barulho, fazendo algazarra, cantando música, fazendo, sabe, coisa ridícula. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso também está sendo pensado em ser implantado no Canadá, se já não tiver colocado, a mesma coisa está acontecendo também no cinema europeu, então assim, é geral. A falta de educação, ela não é uma coisa que ela é restrita ao público brasileiro, é uma coisa de fato mundial. Hoje a gente acaba discutindo muito, né, sobre as pessoas não irem ao cinema. Eu sei que isso é devido a diversos fatores, um deles é o fator econômico, os ingressos aqui no Brasil, pelo menos eles são extremamente caros, não é algo atrativo para o público. Por exemplo, eu tenho aquela assinatura do Cinemark, que ele dá direito, é o Cineclube, né, se eu não me engano, ele dá direito lá 2 ingressos para você, mas ainda assim é pouco. É muito pouco assim o que as redes brasileiras elas fazem para incentivar o público. E aí quando você vai, você se depara com falta de educação. Então isso é um outro fator que está simplesmente afastando as pessoas do cinema. Enquanto o meu gato destrói aqui a casa. Então assim, eles estão afastando as pessoas. A falta de educação também é um fator que está simplesmente fazendo com que as pessoas não possam ir ao cinema assistir um filme. E novamente, eu não vou deixar de citar a questão do celular. Eu citei aí como que as pessoas não conseguem ter uma imersão e a gente pode ir muito além do cinema. Já que eu falo de música aqui aqui no canal, vamos falar sobre show? Vamos falar sobre show, que as pessoas vão no show e ficam o tempo inteiro assim, ó, gravando show. Cara, se você vai num show pra você ficar gravando o show inteiro e atrapalhando quem tá atrás de você, querendo assistir e ver o palco e ouvir música, não vá no show. Assista de casa, do celular. Vai lá, espera sair no YouTube de graça lá, porque algum mané filmou, e assiste do celular. Simples assim. Sabe o que isso me passa sobre as pessoas não conseguirem ter essa imersão, seja num show, seja no cinema, ou em qualquer outro lugar, pode ser numa exposição de arte? As pessoas estão perdendo o feeling, o sentir das coisas. No sentido de, cara, eu vou ver um show aqui, vai ser 1h30 de show. Eu vou ver o show. Eu vou sentir o show. O palco, o som da guitarra, da bateria, o vocal. Eu vou assistir 2 horas de filme. Eu vou ficar quietinho aqui, eu vou calar minha boca, eu vou assistir 2 horas de filme. Eu vou prestar atenção na história, no roteiro, eu vou rir. Se for um filme de comédia, ou se tiver coisa do gênero, eu vou dar uma risada junto com o pessoal. Por mais que eu não os conheça, eu vou rir. Eu vou me emocionar, eu vou sentir o filme. As pessoas estão perdendo isso. Porque um dos fatores é, repito, isso daqui, ó. As pessoas não estão conseguindo mais se desligar dessa porcaria. Desse rapaz que eu falei que ele ficou no alto-falante, era nítido de que ele é uma pessoa que está viciada nisso daqui. Viciada. Ele não consegue se desligar de ficar ali vendo vídeo no TikTok, Instagram ou qualquer coisa do gênero. As pessoas estão perdendo isso. Essa conexão com o real, com a realidade. E isso me assusta. Isso me preocupa. E aí também não poderia deixar de citar sobre essa questão educacional. Recentemente, eu estava fazendo estágio, e eu estava fazendo estágio, né, para professor em uma escola pública. E me causou também espanto, e evidentemente eu já sabia da questão da falta de respeito e de total desmerecimento existente quanto à profissão de professor, né, sobretudo no nosso país. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, a ausência de educação básica mesmo, do mais simples com as próprias crianças, e é nítido, assim, que é uma total ausência da presença dos pais
na vida desses jovens. Eu sei, eu entendo que existe toda uma questão de problemática social, de uma problemática econômica, de muitos desses meninos eles estarem na periferia, muitos deles às vezes nem pai nem mãe têm. Mas existe ali também uma outra parte de que de fato não existe a presença do pai e da mãe em educar o menino, a menina, assim, com coisas simples, básicas, de por favor, de boa tarde, de bom dia, de licença, de respeito, sabe? E isso, assim, tá se refletindo. Assim, que nem eu disse, eu não sei o fio da meada de aonde nós erramos, assim, em qual momento que nós perdemos a mão das coisas. Mas a gente tá indo, assim, numa situação, assim, muito ladeira abaixo, que isso tá impactando todos os ramos e todos os locais da nossa sociedade. Está impactando na arte, está impactando na educação básica, no nosso sistema de ensino, está impactando em várias outras coisas que vocês podem citar aí, com vivências e experiências que vocês têm e tiveram na vida de vocês. Eu estou citando aqui a educação porque eu tive essa vivência do estágio, estou citando o cinema porque é o foco aqui do canal, assim como eu exemplifiquei com shows, assim como eu poderia exemplificar com minha vivência de gestão de pessoas, pela profissão que eu tenho, que é o meu ganha-pão. Eu não ganho dinheiro aqui com o YouTube, até porque eu não tenho quase nenhum seguidor, né? Como vocês estão vendo, mesmo se eu tivesse, eu também não viveria de YouTube. Eu vivo da minha profissão, do que eu trilhei profissionalmente. Mas, cara, eu tô muito preocupado e com como isso tá afetando também o cinema. E aí eu fico me perguntando, beleza, Estados Unidos eu acabei citando que voltou com essa... Tem uma rede que tá voltando com os lanterninhas. Será que essa seria a solução aqui pro Brasil pra gente não ter esse tipo de problema? É algo a se pensar. Porque de fato isso vai afastar o público e vai continuar afastando cada vez mais, porque a falta de noção ela vai aumentando e vai aumentar. E vai aumentar. Né? Então, esse aspecto educacional é algo sim que devemos nos preocupar, porque está também ajudando a destruição do cinema. A destruição do cinema está acontecendo pelas plataformas, pelos streamings, pela velocidade aumentada, pelo público, pela falta de educação que eu mencionei aqui, pela parte econômica, de preços de ingresso que realmente não está sendo acessível para o público. De fato, a gente precisa pensar quase numa revolução do movimento de cinema aqui no Brasil, mas não somente no Brasil, mas em outros países também da América Latina e do mundo também, né? Eu acho que assim, o cinema não vai acabar, tá? Não é sobre isso, mas eu vejo que assim, a gente tá caminhando pra tornar a experiência assim cada vez pior de ir no cinema. E aí eu gostaria de perguntar pra vocês, assim, o que vocês acham sobre essa questão de educação e principalmente assim, vamos focar aqui no cinema. Eu sei que eu puxei pra outras coisas, mas vamos focar pro cinema também. Assim, falem um pouco assim sobre experiências ruins que vocês tiveram no cinema recentemente, o que vocês acham, qual que poderia ser a solução. Vocês acham que o que eu tô falando aqui tem sentido? Não tem sentido nenhum? Sei lá, mano, comenta aí. Se você gosta, inclusive, também de conteúdo sobre cinema, vou fazer 2 convites para vocês. Primeiro, de conhecer meu site. Lá eu publico artigos sobre cinema, sobre música e sobre literatura. E assim como eu convido vocês a seguirem o meu canal aqui para vocês conseguirem ter esse tipo de conteúdos com dicas de filmes, com dicas de álbuns de música, com dicas de leitura, beleza? E assim como vídeos opinativos ou de desabafo, igual eu fiz aqui, sem seguir nenhuma linha, não fiz tópico, fiz nada. Só liguei a câmera, fiz aqui e falei, mano, vou falar isso porque tô precisando desabafar com vocês, beleza? Então, me siga, deixa o like no vídeo se fizer sentido e tamo junto, até o próximo vídeo e falou!